Te desafio a que um dia você entre em um cemitério e pergunte ao coveiro qual é a história mais estranha que ele já viveu. Um primo do meu avô era coveiro. Aquele senhor a gente quase nunca via, pois ele era de um povoado perto de Sergipe. Mas um dia ele ficou doente e a esposa dele nos procurou para que o ajudássemos a levá-lo a um hospital na capital. O senhor acabou vivendo com a gente por alguns meses, no tempo em que se recuperou. E foi então que ele nos contou umas coisas muito esquisitas. Disse que essa história só ele sabia. Não vou te dizer onde fica para respeitar a privacidade das pessoas, mas sabe de uma coisa? É melhor nem saber, porque algo assim poderia ter acontecido em qualquer lugar afastado da cidade. Tudo começou no dia em que uma mulher do povoado foi até a capital consultar uma bruxa. Ela explicou que estava com problemas com o marido, disse que o velho tinha sido infiel e que ela estava muito ferida. Não queria recuperá-lo, queria destruí-lo. A razão de ir até a capital era porque ela tinha vergonha de ser vista entrando na casa da bruxa do próprio povoado. Você sabe como o povo é fofoqueiro e ia ficar falando. A mulher deu à bruxa todos os detalhes sobre o marido, detalhes privados e íntimos. Levou até alguns pertences dele, caso fossem necessários. A bruxa disse para ela ir ao lugar onde estivesse ficando e que em 2 dias ela daria uma solução, mas que se preparasse com uma boa quantia de dinheiro. A mulher tinha consigo só 1/3 do que a bruxa pediu, mas conseguiu o resto com uns parentes distantes que moravam na capital. 2 dias depois, a bruxa foi visitar a mulher no local onde ela estava hospedada, um hotel barato perto da igreja. Lá entregou 2 frascos. Um que ela mesma deveria beber, que era o frasco roxo, e o preto, que era para o marido. Disse que ela podia misturar o líquido dele com refrigerante, colocar na comida, o que fosse, mas que ambos tinham que tomar ao mesmo tempo. A bruxa também disse que para o que iria acontecer depois, seria necessário contar com a ajuda de uma amiga muito próxima e de total confiança. Agora eu entendo por que ela cobrou tão caro. Ela inventou um plano completo. A mulher voltou para o povoado como se nada tivesse acontecido. Ficou literalmente fingindo que tudo estava bem. Em um descuido do marido, colocou o negócio na comida dele. Ela viu que ele terminou o prato desconfiado, dizendo o tempo todo que tinha um gosto estranho. Ainda assim, ele terminou de comer. O homem era pão duro e nunca desperdiçava nada. Ela saiu de casa e de um gole só, tomou o que era para ela. Ao terminar, notou que no fundo da garrafa tinha ficado um resíduo escuro. E então lembrou que a bruxa tinha dito especificamente para não se confundir. Ela começou a se sentir mal, ansiosa e desesperada. Começou a marear e a perder as forças até desmaiar. O marido caiu no chão com um baque. A bruxa tinha explicado o que iria acontecer, mas segundos antes do efeito começar, a mulher deve ter duvidado. O frasco de líquido roxo iria paralisá-la, o frasco de líquido preto iria matar ele. A amiga estaria esperando do lado de fora. Era quem iria ajudar. Quando achou conveniente, a amiga entrou na casa e, assim que encontrou a mulher, a colocou de lado para que ela não se engasgasse. Confirmou que ela já não tinha pulso, embora ainda desse para perceber pelos olhos que estava ligeiramente consciente. Os 2 foram velados. A amante do marido apareceu no funeral e todo mundo percebeu. As pessoas que foram ao enterro choraram um pouco, cantaram e rezaram. Vários se abaixaram para jogar o punhado de terra. No final, colocaram um caixão por cima do outro e preencheram o buraco. A amiga precisava garantir que o caixão dele descesse primeiro e depois o dela. Era esperado que a esposa resistisse 4 horas quase sem respirar, presa dentro do caixão. Então a cúmplice tinha o tempo contado para desenterrá-la. Às 11 da noite, segundo o primo do meu avô, apareceu uma moça na entrada do cemitério. Ela ofereceu dinheiro para que ele a deixasse entrar. Não dava para ver o rosto dela no escuro, mas ele supôs que fosse a amante do senhor
a única que tinha chorado sem parar no enterro. Mas não era ela. Era a amiga, que tinha ido desenterrar a mulher. O coveiro ficou observando tudo de longe, de pontos onde ela jamais imaginaria que estava sendo vigiada. A moça foi direto até o local do enterro recente. No escuro, não via nada, mas começou a cavar do jeito que conseguiu. Uma pessoa acostumada com a pá levaria 1 hora. Ela levou 3. 3 horas para perceber que estava cavando no túmulo errado. O primo do meu avô viu quando ela saiu correndo e ouviu ela vomitar atrás de uma lápide. A moça ficou pensando por um tempo, e ele só observava bem quietinho. A lanterna que ela usava parecia estar acabando. Ela procurava e procurava, mas não encontrava nada. Ele pensou em perguntar o que ela estava buscando, mas não queria se envolver em nenhum crime. A jovem ficou dando voltas pelo cemitério inteiro, cada vez mais desesperada. Deu 6 da manhã e o dia começou a clarear. Nessa hora, ela saiu de lá, jogou a pá e foi embora de mãos vazias. Umas 2 horas depois, chegou ao cemitério uma mulher diferente, cheia de pulseiras. Entrou com muita decisão e confiança. O coveiro a seguiu também. A mulher foi até o túmulo dos recém-enterrados e retirou montes de folhas e galhos que estavam escondendo o sepulcro. Assim que limpou tudo, bateu as mãos para tirar a sujeira e saiu tranquilamente. A amiga da mulher enterrada voltou mais tarde, por volta das 6. Dava para ver que chorara sem parar. Foi até a entrada do cemitério e disse ao primo do meu avô que precisava de ajuda. Não contou a verdade, só disse que a mulher enterrada no dia anterior tinha uma doença e que provavelmente não estava morta. Na noite anterior, o coveiro jamais imaginaria que havia uma pessoa paralisada dentro de um caixão. Por isso, ele não participou de nada do que estava acontecendo. Saber disso explicava por que alguém tinha ido retirar folhas e galhos. Provavelmente a mesma pessoa que tinha escondido a sepultura antes. Mas isso abria novas perguntas. Eles correram para ver se ainda dava para fazer alguma coisa. Ao retirar o primeiro caixão, encontraram o marido. Ele tinha ficado por cima, além de tudo. Mas isso não foi o mais estranho, pois dava para ver que ainda estava vivo horas antes. Tinha sido enterrado vivo, mas certamente ficou sem ar ao longo do dia. O rosto mostrava desespero, sinais de que lutou para sobreviver. Ou seja, a mulher realmente tinha se confundido de líquido. Mesmo assim, a moça pediu que ajudassem a tirar a esposa. Abriram o caixão e ela estava do mesmo jeito. Ela tinha tentado destruir o caixão e escapar, mas só conseguiu arrancar as próprias unhas. Os dois estiveram conscientes. Certamente tiveram tempo para conversar sobre seus problemas na escuridão, debaixo da terra. Legalmente e à vista de todos, os dois estavam mortos. Então, com a máxima discrição, foram enterrados novamente. Só uma dúvida fica de tudo isso. Aquela mulher que impediu o resgate, quem será que era? A bruxa ou a amante dele? Olá, meus queridos inscritos. Gostaria de pedir que dessem uma força com o like e um comentário qualquer no vídeo. Vocês não têm noção de como isso ajuda no alcance do canal. Então agora continuamos. Meu pai e seu melhor amigo seguiram por caminhos muito diferentes, mas nunca deixaram de se ver. Ele não era o único amigo antigo do meu pai, mas é sobre ele que vou te contar uma história que ouvi certa vez. Esse cara trabalhava em uma funerária e era embalsamador. Algo que eu sempre achava estranho nas histórias que ele contava sobre os outros eram os detalhes que ele não poderia saber, a menos que tivesse estado lá. Para mim, parecia que eram coisas que aconteciam com ele ou que ele mesmo fazia. Então aí vai. Ele dizia que era muito íntegro, mas que seus colegas, esses sim, aceitavam dinheiro de gente estranha
que pedia para deixá-los um tempo com algum morto. Ele mesmo dizia que, principalmente, o que as pessoas faziam era vestir o cadáver com roupas de uma pessoa viva. E você sabe o que isso significa, que a pessoa dona daquela peça eventualmente adoeceria e depois morreria. Ele contava que a um de seus colegas aconteceu de uma mulher pedir exatamente esse favor. Pediu que colocassem no morto uma gravata que ela havia levado e que a apertassem bem no pescoço do defunto. Ele fez, e adivinha, dias depois chegou para eles um corpo que havia tirado a própria vida por enforcamento. Ele só soube que era o dono da gravata quando viu no velório a mulher que o tinha pago para colocá-la. O estranho é que ela faleceu uns 3 meses depois, e aos 3 foi esse colega quem preparou o corpo. Quando falava desse tipo de coisa sem ética, ele sempre dizia que já vê como tem gente que não tem decência. Em uma ocasião, apareceu uma senhora de uns 50 e tantos anos. Ela vinha vestida com roupa esportiva e dava para ver que não trabalhava. Chegou numa caminhonete grande. O embalsamador a viu chegar enquanto fumava um cigarro, mas não percebeu que ela estava ali para procurá-lo. Eram umas 3 da manhã. Quando ele voltou para a funerária, a mulher o interceptou. Não havia mais ninguém na recepção, mas mesmo assim ela falou em voz muito baixa. Pegou o colega pelo braço e colocou um maço de dinheiro na mão dele. Pediu que ele fizesse o favor de colocar aquela carta na boca do morto que tinha acabado de chegar. A mulher provavelmente ficou atenta, esperando que chegasse um corpo. Certamente tinha passado a tarde inteira do lado de fora da funerária. Ela foi embora muito agradecida. A quantia que ofereceu era bem maior que as tarifas que aqueles caras estavam acostumados a receber. Segundo o amigo do meu pai, ele entrou na sala, fez o que tinha que fazer seguindo o procedimento e, quando já ia cuidar da boca, a abriu, colocou o papel dobrado e a fechou. Ele tinha um caderninho onde fazia registros de tempos em tempos, mas naquele momento não estava com ele na mão. Então se afastou do corpo por um instante para procurá-lo. Mas quando voltou para a mesa, encontrou o papel dobrado no chão, a alguns passos do corpo. Ele o pegou, ficou olhando, depois examinou o homem na mesa. Colocou os dedos nos lábios do morto e sentiu como se ele estivesse fazendo força para não abri-los. Ele só queria ver se era o mesmo papel que tinha acabado de pôr. Era. O morto estava com a boca vazia. O colega fez o sinal da cruz e se sentou. O que você imagina que as pessoas escrevem nesses papelzinhos? Faça mal a fulano. Prejudique ciclano. Sempre é algo ruim ou com má intenção. As pessoas que entram nesses jogos de magia negra devem ter muitas consequências. Quer saber o que dizia aquela folha? Era uma confissão. Uma espécie de confissão, mas também uma carta de desculpas. O cara a abriu para ler. Pediam perdão a um rapaz de suéter azul por terem tirado sua vida. Aquela folha estava escrita por uma mão trêmula, pois dava para ver na letra. Tinha a data do acidente, a hora aproximada e o lugar. Na folha havia um total de 12 desculpas por tê-lo atropelado e não ter chamado uma ambulância. Se você se perdeu, deixa eu recapitular. A mulher da caminhonete causou um acidente em que um homem perdeu a vida e ela estava arrependida por ter fugido da cena. Acredite, sinto arrepios só de lembrar. Por que aquela mulher faria isso? Por que estaria confessando um crime cometido há tanto tempo? Acho que a culpa é um peso muito grande, muito difícil de diminuir, principalmente se a pessoa já não está mais aqui para dar perdão. A data do acidente era de 2 anos antes. Todo esse tempo tenho certeza de que ela não teve um momento sequer de descanso, paz ou tranquilidade. Pode ser isso. Pode ser outra coisa. Alguma outra coisa a estaria atormentando? Um olhar no retrovisor de sua caminhonete cara? Um grito de dor vindo da rua que a acordava no meio da madrugada? O cara deixou o papel ao lado da mesa e terminou de preparar o corpo. Levou algumas horas, mas entregou exatamente a tempo.
Momentos antes de mandarem o caixão à sala de velório, ele pegou o papel, empurrou por baixo do corpo e fechou a tampa. Seu turno acabou e ele foi para casa descansar. Quando voltou à noite, seu chefe o chamou na sala. Mostrou o papel e perguntou o que era aquilo. O amigo do meu pai, quer dizer, o colega do amigo do meu pai, ficou nervoso e fingiu que não sabia de nada. O gerente disse que durante o velório, os familiares ouviram o finado se mexer e, assustados, abriram o caixão e encontraram o morto todo fora do lugar. Mais tarde, ouviram de novo que ele se mexeu e outra vez, quando foram ver, encontraram o terno levantado e a camisa bagunçada. Chegaram até a pedir para verificarem se ele não estava vivo. Assim na lata. Disseram que deram 1 semana de suspensão ao cara, depois o reintegraram ao posto e que ele nunca mais voltou a fazer essas coisas. Eu acho que o que ele não voltou foi a ser descuidado. Algo que eu não entendo e que deixo à sua interpretação é a razão pela qual o morto não quis levar a mensagem. O amigo do meu pai dizia que ele gostaria um dia de ter na mesa o corpo da mulher que levou o papel, mas que não criava ilusões. Bom, é esse o relato e deixa o like para esse canal que me distrai todos os dias. Trabalho em um mercadinho perto da rodoviária da minha cidade. Faz um tempo que peguei uma daquelas noites tranquilas em que quase não há clientes. Éramos só um colega e eu. Ele estava na parte de trás, preparando algo para comer, assim como deixando tudo pronto na barra de café. Enquanto isso, eu estava no caixa, de frente para a porta, atendendo e fazendo os cancelamentos do sistema. Tudo ia normal até que ouvimos a porta se abrir, aquele som metálico característico de quando alguém entra ou sai. Virei imediatamente para ver quem tinha entrado, mas o que vi me deixou completamente congelado. Pela porta vi entrar uma figura totalmente preta, como uma sombra meio difusa, que atravessou correndo até o primeiro corredor e desapareceu. Não vi rosto, roupa nem nada. Foi só um vulto escuro com forma de pessoa, se movendo muito rápido. No começo pensei que talvez fosse alguém que precisava ir ao banheiro ou que estava fazendo alguma brincadeira, então esperei alguns segundos. Porém, nunca ouvi passos nem o som da porta do banheiro. Com a curiosidade, fui verificar só por precaução caso fosse alguém querendo roubar. Com isso em mente, percorri os corredores, mas não havia ninguém. A loja, nem preciso dizer que é pequena, impossível alguém se esconder ali sem a gente ver. Uns 5 ou 10 minutos depois, entrou uma senhora de uns 40 anos, que caminhou pelos corredores olhando para todos os lados, como se estivesse procurando alguém. Depois de um tempo, ela parou em frente ao caixa e disse em voz baixa um nome que honestamente eu não lembro. Mas ela disse uma vez, olhou ao redor e foi embora sem comprar nada. Isso honestamente me assustou, foi estranho demais, e o pior é que a sombra ainda não tinha saído da loja. Depois disso, nada fora do comum aconteceu durante várias semanas. Eu até já estava quase esquecendo do assunto, embora sempre que eu pegava o turno da noite, aquelas situações estranhas voltavam na minha cabeça. Enfim, tudo ficou tranquilo até o começo de janeiro. Uma noite, enquanto eu estava na parte de trás preparando o produto, ouvi uns golpes secos na parede que dá para o banheiro. Pensei que fosse algum cliente, porque do outro lado fica o banheiro público, aquele que pode ser usado também pelo pessoal do posto de gasolina, e é comum ouvir barulhos estranhos por lá. Já tivemos de tudo, gente bêbada, drogada, adolescentes entrando para fazer coisas, então deixei para lá. No entanto, há pouco tempo, voltou a acontecer algo que me fez pensar que não era só coincidência. Eu estava no meu turno fazendo o papel de fim de noite e revisando o fechamento no computador. Na minha frente estavam as janelas de vidro que dão para o estacionamento
e para as bombas de gasolina daquele pequeno serviço que fica ao lado da loja. De repente ouvi barulho lá fora, como se estivessem discutindo ou chamando alguém. A curiosidade me fez olhar, mas lá fora estava quase vazio. No estacionamento talvez houvesse só 2 carros parados no canto, e esses eram de outros colegas que trabalhavam abastecendo gasolina. Fiquei olhando por alguns segundos, esperando ver alguém sair do banheiro ou de algum carro, mas nada. Aliás, nem mesmo meus colegas do posto estavam por lá. Alguns minutos depois, já mais tranquilo, fui ao banheiro do pessoal e notei algo que fez meus pelos arrepiarem. Quando eu estava lavando as mãos, escutei o pomo da porta começar a se mexer, como se alguém do lado de fora estivesse tentando forçá-lo. Pensei que fosse meu colega, então gritei que eu já ia sair, mas o movimento continuou por mais alguns segundos e depois parou. Com medo abri para olhar, mas não havia ninguém. Fui até a loja perguntar ao meu colega se ele tinha tentado abrir, mas ele respondeu que não tinha saído do caixa e que tinha estado ali o tempo todo arrumando umas caixas de biscoito para colocar na prateleira. Na verdade, ele nem sabia que eu tinha ido ao banheiro. Depois disso, voltei ao caixa e fiquei sentado em silêncio por um tempo. O ambiente estava muito pesado e eu percebi que já fazia alguns minutos que não se ouvia o som dos refrigeradores, como se a loja estivesse sem nada funcionando. De repente, o som da porta me tirou daquele estado de transe, soando como se alguém tivesse entrado, mesmo que ninguém tivesse. Desde aquela noite evito ficar sozinho nos turnos de madrugada. Não sei o que é aquilo que anda por aqui, se tem algo a ver com a senhora que entrou na loja naquela ocasião, ou se foi só coincidência. Mas é verdade que coisas estranhas têm se repetido. Um entregador disse uma vez que viu uma sombra atravessar na frente do caixa enquanto ele estava lá fora descarregando. Então posso dizer que não sou o único que notou o que acontece aqui, e cada vez que escuto a porta se abrindo no meu turno da noite, não consigo evitar uma sensação ruim. Quando eu tinha 21 anos, antes do meu último ano da faculdade, consegui um estágio em uma empresa de serviços financeiros no centro da cidade. Não era nada glamuroso, basicamente entrada de dados, planilhas e ficar sentado em frente ao computador o dia todo. Porém, pagava razoavelmente bem e ficava ótimo no currículo. Havia outros 7 estagiários além de mim, e todos ficávamos apertados naquela área, com fileiras de cubículos que não davam exatamente privacidade, só o suficiente para fazer conversa fiada parecer opcional. Dos 7, 5 eram pessoas de quem eu gostava. Basicamente um grupo de universitários, gente boa, que não levava o estágio tão a sério. Eric era do tipo que tratava tudo como se fosse uma questão de vida ou morte. Mal falava e digitava como se o teclado estivesse devendo dinheiro para ele. Mas o 7º estagiário, Alexandre, era outra história. Quando conheci Alexandre, ele parecia normal, talvez um pouco estranho. Mas todos nós éramos no começo. Ele é alto, magro, branco, e tinha aquele cabelo desgrenhado que sempre parecia um pouco sujo. Não tinha muito o perfil clássico de estagiário de finanças, mas isso não foi o que me incomodou. Foi o jeito como ele agia comigo. No começo era sutil. Ele aparecia no meu cubículo durante o dia e inclinava-se por cima da divisória de um jeito que o fazia parecer absurdamente alto, porque as paredes eram baixas e só dava para ver a cabeça dele surgindo acima. Ele inclinava um pouco o rosto, sorria e começava a falar comigo numa voz como se estivesse tentando soar assustador de propósito. Eu dava risadas fingindo achar engraçado, mas desde o início achei aquilo um comportamento bem estranho para um ambiente profissional. Ele dizia coisas aleatórias, tipo: trabalhando muito ou não quer mais trabalhar hoje? Depois ficava com o sorriso travado por tempo demais. Nas primeiras vezes, achei que era só o jeito esquisito dele, talvez tentando se destacar.
Alguns estagiários são socialmente desajeitados mesmo, então não quis dar importância. Mas começou a acontecer todo dia. Pelo menos uma vez por dia, eu via a cabeça dele subindo devagar acima da parede do meu cubículo. Sempre com aquele mesmo sorriso alongado na cara, ele começava uma conversa estranha ou fazia piadas que não tinham graça nenhuma. Às vezes murmurava frases aleatórias que não tinham ligação com nada, sempre usando aquela voz incômoda. Para ter uma comparação melhor, o jeito que ele fazia a voz era muito parecido com a que o Charlie Hunnam usou interpretando o Ed Gein. Os outros estagiários percebiam, mas achavam que Alexandre estava sendo engraçado de propósito para animar o ambiente. Alguns também pareciam achar que eu e ele tínhamos criado algum tipo de vínculo que eles não tinham. Mas o jeito como ele direcionava aquilo somente a mim me deixava bem irritado. Não era como se eu tivesse dado abertura. Era como se eu fosse o público particular dele para aquele teatrinho esquisito. Com o passar das semanas, as visitas começaram a durar mais. Ele ficava ali, encostado na divisória, olhando para mim enquanto falava, porém às vezes nem dizia nada, só me encarava. Eu dava uma risadinha, dizia que precisava terminar um relatório e torcia para que ele entendesse. Geralmente não entendia. Então, uma noite, cerca de 6 semanas depois de o estágio começar, eu estava jantando em casa quando o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Eu normalmente não atendo números desconhecidos, mas estava esperando uma confirmação de entrega, então atendi. Quando falei alô, só ouvi silêncio por alguns segundos. E então, de repente, ouvi uma voz que reconheci imediatamente. Era a voz do Alexandre com aquele mesmo tom forçado que ele usava no escritório. Ele disse: "A maré está subindo, tira seu barco da água." Mas dessa vez ele falou um pouco mais alto, quase gritando. Arrastou as palavras como se estivesse recitando um enigma, e então deu uma risada completamente descontrolada antes de desligar. O que fez minha pele arrepiar não foi apenas a ligação, foi o fato de que eu nunca dei meu número para ele. A primeira coisa que fiz foi mandar uma mensagem para aquele número, perguntando se era ele. Mas o SMS deu como não entregue, e ao pesquisar, descobri que era um telefone fixo de outra região. Foi aí que realmente comecei a ficar assustado. Como ele conseguiu meu número? Por que me ligou daquele jeito? Tentei racionalizar, pois talvez ele tivesse encontrado numa lista interna da empresa. Mas mesmo assim, o jeito que ele falou aquela frase não saía da minha cabeça. A risada dele ecoava como algo que não parecia uma brincadeira. Parecia que ele estava tentando me assustar de verdade. Na segunda-feira, quando cheguei ao escritório, Alexandre não estava lá. A mesa dele estava vazia e passei a manhã inteira sem vê-lo. Fui falar com o supervisor e perguntei se Alexandre tinha acesso ao meu número pelo sistema. Ele ficou confuso e disse que estagiários não tinham acesso a informações pessoais de ninguém. E ainda completou que Alexandre havia sido demitido no fim da semana anterior por não fazer o trabalho e estar assistindo vídeos de assassinatos no meio do expediente. Foi então que contei sobre a ligação. O supervisor ficou assustado. Alguns estagiários ouviram e vieram dizer que sempre acharam Alexandre assustador. Contei sobre as visitas no cubículo, a voz, tudo. O supervisor disse para eu não me preocupar, que Alexandre tinha ido embora de vez e não havia motivo para voltar. Isso me acalmou um pouco. Na semana seguinte, fiquei esperando que algo acontecesse. Uma mensagem, uma aparição aleatória, qualquer coisa. Mas nada aconteceu. A vida no escritório voltou ao normal. Achei que finalmente tinha acabado, até uma manhã bem cedo. Era uma sexta-feira, por volta das 5 da manhã. Ainda estava escuro, mas havia aquela luz cinza fraca do amanhecer entrando pelas persianas. Acordei porque achei que tinha ouvido algo, talvez um barulho lá fora. Me levantei e fui até a janela.
Gostaria de não ter ido. Parado no meu quintal, entre as árvores e a luz da varanda, havia uma pessoa olhando diretamente para a minha janela. Mesmo com pouca luz, eu soube imediatamente quem era. A silhueta magra, o cabelo desgrenhado e a postura totalmente ereta era o Alexandre. Por alguns segundos não consegui me mexer, só fiquei olhando, tentando entender o que estava vendo. Então, claro como se estivesse ao meu lado, ouvi ele chamar meu nome usando a mesma voz estranha que usava no trabalho. Arrastou meu nome cantado. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas antes disso ele inclinou a cabeça para trás e começou a rir. A mesma risada da ligação. Mas ali, no escuro do meu quintal, parecia ainda mais assustadora. Era a risada de alguém desconectado da realidade. Gritei pela janela dizendo que ia chamar a polícia e mandando ele sair da minha propriedade. Balancei o celular para ele ver. Ele ficou parado por mais um segundo, depois virou as costas e começou a andar, desaparecendo entre as árvores atrás da minha casa. Liguei para a polícia. A atendente perguntou se ele ainda estava lá. Quando eu disse que não, ela falou para ligar de novo caso ele voltasse ou tentasse entrar. Nunca mais vi Alexandre depois disso. Nem no trabalho, nem pela cidade, nada. A polícia não pôde fazer muita coisa, já que ele não invadiu nem fez uma ameaça direta. Era uma daquelas situações em que você simplesmente tem que conviver com o desconforto e torcer para ter acabado. Terminei o estágio e no último dia meu chefe me chamou para oferecer uma vaga fixa após a formatura. Na época aceitei e nunca contei para ele sobre o que aconteceu naquela manhã. Não via sentido. Alexandre tinha sumido e ninguém sabia onde ele estava. Com o tempo, me convenci de que ele devia estar lidando com algum tipo de transtorno mental ou algo sério. É a única forma de fazer sentido de como ele saiu de um estagiário quieto e estranho para aparecer no meu quintal às 5 da manhã, rindo como um lunático. Já faz alguns anos e não penso nisso com muita frequência. Porém, às vezes, a lembrança daquela imagem dele parado no meu quintal ainda me dá arrepios. Ainda me pergunto como ele conseguiu meu número, como encontrou meu endereço e o que ele queria naquela manhã. Eu tinha 17 anos quando tudo isso aconteceu. Era meu primeiro emprego de verdade, trabalhando em um mercado local na nossa cidade tranquila em Vermont. Daquele tipo de cidade em que todo mundo conhece todo mundo e onde praticamente nunca acontece nada. No início, eu gostava do trabalho. Era simples e a maioria dos meus colegas era amigável. Rapidamente eu entrei no ritmo com as pessoas do caixa e alguns dos repositores, especialmente nas horas mais lentas, quando não havia muitos clientes. Quando isso acontecia, a gente se reunia perto da frente da loja, só conversando sobre coisas aleatórias. Tipo o que tínhamos assistido na TV, zoando os funcionários mais velhos e reclamando dos clientes. Essas coisas. Era um dos poucos momentos durante meu turno em que eu sentia que não estava apenas parada atrás de um caixa, encarando uma tela ou um dia em branco. Dependendo de quem era o supervisor do turno naquele dia, o clima podia ser mais relaxado ou mais rígido. Se fosse um supervisor mais jovem, tudo ficava mais tranquilo. As pessoas ficavam no celular e socializavam perto da entrada. Tinha um colega que eu não conhecia muito bem no início. Um cara chamado Wilton. Ele tinha 24 anos e era um pouco estranho, do tipo que sempre parecia não saber direito como interpretar as situações sociais. Ele tinha o cabelo comprido, mas meio desajeitado, como se estivesse deixando crescer, mas ainda não chegava aos ombros. Ele trabalhava na seção de laticínios, então a gente quase não interagia no trabalho. Ele era quieto e aparentemente bem educado. A maioria das pessoas só acenava com a cabeça quando passava por ele,
e ele fazia o mesmo. Mas com o tempo me adicionaram a um grupo de colegas no chat, e ele estava lá. Não pensei duas vezes nisso. Era só um grupo para coisas do trabalho, piadas idiotas, e parecia que a maioria dos funcionários mais jovens estava lá. Só que então o Wilton começou a me mandar mensagens diretas. No começo era algo inocente. Ele perguntava sobre meus turnos, se eu ia cobrir certos dias, coisas assim. Mas nas semanas seguintes, ficou claro que ele estava tentando se aproximar mais. Ele começou a fazer perguntas sobre a minha vida pessoal, tipo que músicas eu gostava, o que eu fazia depois do trabalho, até coisinhas, como o que eu fiz no fim de semana. No começo eu não achei nada demais. Quer dizer, pessoas fazem conversa fiada, não é? Mas o tom estava estranho. Às vezes ele me chamava de fofa de um jeito que me deixava desconfortável. Às vezes fazia piadas levemente flertando comigo. Eu tentei ignorar, pensando que talvez ele só não soubesse direito como se comportar com garotas da minha idade. E tem outra coisa, eu só tinha 17 anos. Ele era bem mais velho que eu, e acho que ninguém mais sabia que ele estava flertando comigo daquele jeito. Não demorou muito para esse comportamento começar a me irritar um pouco. Ele comentava nas coisas que eu postava, e às vezes as mensagens vinham tarde da noite. Nada ameaçador, na verdade. Mas havia uma persistência nele que me deixava inquieta. Eu não sabia como dizer para ele se afastar sem tornar as coisas constrangedoras no trabalho, então, na maioria das vezes, eu simplesmente o ignorava. Não cague onde come. É o que sempre ouço as pessoas dizerem. Um dia eu estava em casa assistindo Stranger Things, que até hoje é a minha série favorita. Eu estava colocando os episódios em dia, maratonando no meu quarto, totalmente imersa na série. E então, alguns dias depois, no trabalho, todo mundo estava reunido na frente da loja, conversando sobre séries de TV. Eu estava falando com algumas meninas do caixa sobre alguma série aleatória, quando o Wilton de repente me perguntou: "Você gosta de Stranger Things, né?" Eu congelei. Eu não lembrava de ter contado a ninguém no trabalho sobre a série. Eu só balancei a cabeça, tentando disfarçar, mas ficou aquele frio no estômago. Como ele sabia? Eu não disse nada. Apenas fiz contato visual por um momento. Ele deu aquele sorriso meio sem graça e depois voltou para a sessão de laticínios como se nada tivesse acontecido. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que ele estava me observando mais do que eu imaginava. Só que foi algumas noites depois que o medo realmente começou. Eu estava deitada na cama, tentando dormir depois de um longo dia de trabalho. A casa estava silenciosa, quando ouvi um som suave de algo raspando contra a janela do meu quarto. No primeiro momento, pensei que fosse o vento ou talvez um galho batendo no vidro, mas então ouvi de novo. Um som claro de alguém batendo levemente na janela, só o suficiente para ser perturbador. Eu me levantei e espreitei por entre as persianas, meio esperando ver o Wilton lá fora, mas não tinha ninguém. Tentei me convencer de que não era nada com que me preocupar, mas o pensamento naquela pergunta dele sobre Stranger Things não parava de passar pela minha cabeça. Alguns dias depois, ele me mandou mais uma mensagem. Dessa vez eu não ignorei. Eu disse de forma clara e firme que não estava interessada. Foi aí que as coisas pioraram. Quase imediatamente ele respondeu: "Ok, boa sorte mudando de endereço." Eu não conseguia acreditar. Em uma única mensagem insana, que ele claramente enviou sem pensar nas consequências, ele provou que minhas suspeitas estavam certas. Eu salvei as mensagens e tirei prints. Fui direto falar com meu gerente e expliquei tudo. Meu gerente ficou doido. Ele disse para eu não me preocupar, que eles iriam resolver. Eu também fui com o meu pai até a delegacia local para fazer um boletim de ocorrência, mostrando as mensagens e contando o incidente da janela. No dia seguinte, no trabalho, o Wilton foi chamado pelo nosso chefe. Ele não voltou mais, acabou sendo demitido na hora,
e a polícia iniciou os trâmites para uma ordem de restrição. Eu achei que talvez aquilo fosse o fim de tudo, mas rapidamente percebi que nada realmente parecia resolvido. Mesmo com a ordem de restrição em vigor, se ele fosse realmente um maluco, o que um pedaço de papel faria para impedir que ele voltasse até a minha casa e fizesse algo insano? Eu conferia as fechaduras de forma obsessiva, me recusava a atender ligações de números desconhecidos e evitava falar sobre minha rotina com qualquer pessoa. As semanas foram passando assim. Eu acordava à noite convencida de que tinha ouvido alguma coisa lá fora. Eu tinha que me lembrar o tempo todo de que a ordem de restrição era legal, que ele não podia se aproximar de mim, mas o medo era real. Com o tempo, à medida que as semanas se tornaram meses, a paranoia começou a diminuir. Não houve nenhum incidente, nenhuma tentativa de contato e nenhuma aparição repentina. A ordem de restrição parecia ter funcionado e a vida foi lentamente voltando ao normal. Eu voltei a me sentir confortável em sair sozinha. Parei de checar minha janela obsessivamente antes de dormir e, eventualmente, parei de pensar no Wilton. Mas demorou muito para que eu me sentisse totalmente segura de novo. Mesmo depois de seguir em frente, a experiência deixou uma marca. Eu fiquei hiperalerta em relação ao que me cercava, cautelosa com pessoas novas que eu conhecia, especialmente em situações em que me sentia isolada. Eu aprendi a confiar nos meus instintos e a levar qualquer comportamento desconfortável a sério, por menor que parecesse no início. Olhando para trás, a coisa que mais me assusta não é que o Wilton possa realmente ter me machucado. É o quão rápido alguém que parece normal, até estranho ou inofensivo, pode se transformar em uma fonte de medo. Pode começar com pequenas interações aparentemente inocentes, mensagens, perguntas, comentários sutis e evoluir para algo muito mais sério. Hoje, anos depois, eu segui em frente. Trabalho em outra cidade, moro em um apartamento novo e nem penso mais naquele mercado. Eu não falo com nenhum dos ex-colegas daquele emprego, mas a lembrança daquelas noites é algo que nunca vai embora completamente. É um lembrete de como a vida pode se tornar insegura rapidamente, mesmo em uma cidade pequena e tranquila, onde parece que nada nunca acontece. E embora o Wilton nunca tenha chegado a fazer nada fisicamente, o impacto psicológico foi suficiente para me fazer questionar o quão segura eu realmente estava. Então, se você algum dia estiver no trabalho e perceber que um colega está ultrapassando um limite, mesmo que de forma sutil, leve isso a sério. Não encare como mera falta de jeito ou flerte inofensivo. Pode parecer exagero no começo, mas pode te salvar de meses de medo ou coisa pior. Porque às vezes o perigo não é óbvio,